Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vi que vocês estão entrando por aí, às vezes demora... Opa, peraí que caiu. Às vezes demora um pouquinho pra aparecer aqui pra mim, mas eu vi que vocês já estão entrando. Vou esperar vocês me darem boa noite, porque ainda não apareceu nenhuma mensagem. Afonso, nosso querido Afonso, tá com a gente todo domingo. Acho que não só todo domingo, mas eu já vi você em outras lives, então às vezes eu acompanho os comentários. Boa noite, querido, tudo bem? Deixa eu ver quem mais está entrando com a gente para nossa conversa de hoje. Não gosto de dizer que é um estudo, porque, né, quem sou eu para querer acabar ministrando um estudo para alguém, né? É uma troca de conteúdo que a gente tem aqui. Isabel, Larissa, pessoal dando boa noite. Então, gente, enquanto vocês vão entrando, eu vou me apresentar para quem não me conhece, né? Apesar de ter muitas carinhas sempre conhecidas aqui, sempre tem alguém que é novo e acaba não conhecendo. Então, o meu nome é Ariane, eu sou colunista aqui no Letra, né? Colunista, comunicadora, tem artigos no blog, enfim, na revista. E a gente tá aqui todo domingo, agora um pouquinho mais cedo. Espero que todos vocês estejam comigo, né? A gente sempre fazia as lives às 21 horas. Agora, por motivos maiores, as nossas lives serão às 17 horas, começando hoje, né? Estreando esse novo horário. E espero que seja proveitoso para todo mundo, viu? Então, quem, né, for acompanhar depois e tiver até assustado não tiver acompanhado a última live, a gente sempre vai estar às 19 horas agora todos os domingos, viu? O horário durante a semana continua o mesmo, é só o nosso horário que vai mudar. Então, antes de mais nada, vou convidar vocês que estão entrando, Janaína, Janci, Adriana, Daniele, pessoal dando boa noite, Leninha querida, um beijo, amada, Lucas, Marcos. Então, vou convidar todos vocês, para quem se sente à vontade, obviamente, a junto comigo fazer uma prece, como de costume, né? Toda live a gente faz no começo e no final para entrar numa vibração, né, com os nossos amigos da espiritualidade. Então, eu quero primeiramente agradecer por estarmos juntos em mais um domingo para essa troca de conteúdo riquíssima que temos aqui, que a gente consiga prosseguir com saúde, com fé e determinação, aprendendo cada dia mais e caminhando cada vez mais rumo ao nosso progresso espiritual. Que assim seja. Então, gente, vocês devem ter percebido o tema de hoje, para quem conseguiu ler, sobre irmãos gêmeos, né? Se irmãos gêmeos são espíritos simpáticos ou não. Da onde que eu tirei esse tema, né? Então a gente tá aí, acho que essa é a terceira semana que nós estamos meio que estudando esse livro aqui, que é a Imortalidade da Alma, que ele é um livro do Letra Espírita, né? Que agora o Letra ele tá com uma editora lançando livros próprios. Inclusive, se alguém de vocês da live, que eu sei que tem pessoas que estão iniciando no espiritismo e tem pessoas que já têm um entendimento um pouco maior, se por acaso algum de vocês tem um grande entendimento e tem uma facilidade grande com escrita e tem a intenção de escrever um livro ou já tem algum livro escrito, vocês podem procurar o Letra, que o Letra acaba fazendo isso, né? Ele anda agora com a editora aberta, ele está distribuindo os livros próprios, né? Então, óbvio, passa por uma questão doutrinária muito grande. Todos os artigos do Letra são embasados e tem um forte teor doutrinário, né? Passa por uma triagem bem grande para ver se realmente é só a doutrina, ou se tem opinião pessoal do colunista ou não, que não pode ter, né? Então, enfim, vocês podem procurar o Letra caso vocês conheçam alguém também que escreve dentro da base do espiritismo, né? Então, nós falamos sobre esse livro, a gente falou sobre reencarnação na semana retrasada, na semana passada sobre o planejamento reencarnatório, e nessa semana nós vamos falar sobre a questão de irmãos gêmeos. Eu já fiz algumas lives com o tema sobre família, né? Baseado em família. Antes de começar, para quem é novo aqui, para quem não me conhece, eu sempre digo nas lives, eu sou uma pessoa um pouquinho perdida. Então, eu não vou conseguir falar e ver as perguntas ao mesmo tempo. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu vou pedir para vocês deixarem pro final, porque senão, primeiro, que eu perco, né, com a quantidade de comentários que tem, e segundo, que aí eu não consigo voltar para ler e acabo me perdendo. Então, se vocês quiserem deixar as perguntas pro final, para mim é muito mais fácil para eu conseguir responder vocês, porque nas últimas lives eu não tô conseguindo responder todo mundo, tá? Então, como eu tava falando,
A gente já conversou algumas vezes sobre a questão familiar, vários assuntos, sobre abandono paterno, sobre desencarne prematuro, né, de crianças, enfim. E eu sei que sempre quando tem algum assunto familiar, todos vocês têm muitas dúvidas, principalmente dúvidas pessoais, né? Por que que a gente tem tanta dúvida? Primeiro porque é o contexto onde a gente está, então a gente tem a intenção de primeiro aprender sobre as nossas vivências para depois conseguir entender o todo. Mas uma coisa que é muito importante a gente definir, que eu sempre friso, chega a ser bem redundante, assim, que a gente não tem como dar uma regra geral para tudo. Então não existe uma receita pronta dentro do espiritismo. Por que que não existe? Porque nós somos seres espirituais na matéria. Então nós não somos humanos em matéria, nós somos seres espirituais, a nossa essência, a nossa verdade é sermos seres espirituais passando por uma experiência aqui como muitas outras, né? Muitas outras experiências que a gente já passou. Então por que que a gente não pode dizer, bater o martelo e dizer, ó, esse motivo, você passa por isso, por tal motivo e pronto. Porque nós somos frutos de inúmeras experiências. Então são várias vidas onde eu passei por algumas experiências e, por exemplo, a Isis, que está assistindo com a gente, passou por experiências totalmente diferentes. Então não tem como ter a mesma regra, né, em mim e a mesma regra na Isis, né, se a gente passar pelas mesmas circunstâncias, porque foram caminhos diferentes. Apesar de termos as leis, e as leis elas não são falhas, ainda assim cada circunstância é como se fosse cada caso um caso, entende? Então cada caso tem uma base do porquê que são as coisas, porquê que elas acontecem, né, tem as leis, a base de tudo, mas ao mesmo tempo, né, eu, por exemplo, não consigo dizer para vocês por que que um irmão é gêmeo assim, ou por que que dois irmãos são gêmeos assado, ou por que são 3, ou por que são 5. Não existe uma definição certa para isso, tá? Mas óbvio que a gente tem o estudo da doutrina que a gente pode se basear e que a gente pode elucidar um pouco mais, abrir um pouco mais a cabeça em relação a isso, né? Então, assim, trazendo o livro da Evelyn, eu vou falar e ler um pouquinho, tá, gente? Para vocês terem um pouquinho de noção, tá? Então, nesse livro, a Evelyn, ela começa perguntando, né, se os gêmeos, se eles são espíritos simpáticos, né? Tanto que é o tema da nossa live de hoje, o título, né, da live. Normalmente, sim. Segundo a doutrina espírita, nossa doutrina amada, né, a gravidez de gêmeos, aliás, oportuniza a reencarnação simultânea de espíritos simpáticos. Todavia, em certos casos, também é possível que o feito objetive a reconciliação de desafetos. Os gêmeos caracterizam espíritos que estiveram unidos por várias existências reencarnatórias e, em geral, salvo as exceções, são amigos e têm muita afinidade. Salvo as exceções, né? A espiritualidade define-os como espíritos que se aproximaram por analogia de sentimentos e se sentem felizes por estarem juntos. Então, assim, dentro da nossa família, vamos falar primeiro de um todo, né? Dentro da nossa família, nós temos espíritos, a grande maioria simpáticos, que vêm nos acompanhando há muito tempo, porque a gente tem o nosso núcleo familiar aqui, né, que é o núcleo né, familiar no sentido pai, mãe, tio, tia, esse nosso núcleo familiar aqui. Mas na espiritualidade nós temos um núcleo muito maior. Por isso que nós temos às vezes uma filiação, um carinho muito maior por pessoas de fora da nossa família do que propriamente de dentro. Porque nós reencarnamos aqui, então a espiritualidade usa o nosso contexto familiar de duas formas, né? Então são espíritos simpáticos que nos acompanham, que nós somos ligados através da afinidade, né? Que é uma própria questão científica mesmo, que a gente fica ligado através dessa afinidade, mas também temos os espíritos que eles nos acompanham há muito tempo. A gente vai ver um pouquinho mais adiante até a questão dos gêmeos siameses, né? São espíritos, às vezes, não só os gêmeos em si, mas pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser a avó, o tio, o irmão, enfim, né? São espíritos que às vezes nós temos muitos atritos na família. Por quê? Porque são espíritos que quando nós estamos no plano espiritual, a gente programa a reencarnação e às vezes a gente vem durante várias vidas tentando se reconciliar com esse espírito e a gente não consegue, né? Isso, enfim, é em torno de todos os papéis familiares, vamos dizer assim, não só necessariamente dos irmãos, né? Mas dentro do nosso núcleo familiar, a gente sempre tem aquela pessoa que a gente ama, né? Porque é a nossa família, mas que a gente normalmente tem um atrito um pouco maior. Normalmente essas pessoas são espíritos que a gente tem essa sensação, né? São espíritos que vêm de outras vidas, onde a gente vem tentando se reconciliar com eles e a gente não consegue.
Então a espiritualidade usa da família, né? Às vezes da mãe, às vezes do pai, às vezes do irmão. Normalmente o vínculo mais próximo, sabe? O núcleo familiar mais próximo, utiliza dessa forma na reencarnação para a gente conseguir se reconciliar. Por quê? Porque é muito mais fácil a gente aprender a amar quando tá dentro da nossa família. Então, assim, se dentro da nossa família às vezes é difícil conseguir amar por atritos ou por questões energéticas, né, que acaba se afastando ou brigando por qualquer coisa, saindo faísca ou não conseguindo tolerar com mais facilidade. Então, se dentro da nossa família é assim, pensa se não estivesse dentro da nossa família, onde a gente não tem a obrigação de amar, né, onde não é tão fácil amar. Então, a espiritualidade acaba utilizando dessa forma e às vezes nós mesmos é que programamos isso lá, a gente acaba se programando com uma pessoa para vir dessa forma, para conseguir passar por isso e aprender a amar aquele espírito. E até por isso, na última live a gente estava comentando sobre o porquê que a gente esquece, né? Por que a gente tem esse véu do esquecimento? Eu sempre dou esse exemplo, né? Então vamos supor, se em uma outra vida eu tivesse matado a minha mãe, e se não existisse esse véu do esquecimento, como que minha mãe poderia me amar, me tendo bebezinha, sabendo que eu em outra vida matei ela? Então como que ela conseguiria me amar? Não tem como. Então Deus é justo, Deus é muito misericordioso e ele tem essa noção e justamente por isso que o universo é tão perfeito, as leis dele é tão perfeita, né? Apesar da gente saber ainda o mínimo possível sobre tudo, né? Ainda assim é muito perfeito essas leis divinas, né? Porque elas acabam auxiliando muito no nosso progresso, mesmo que a gente pareça criança birrenta, mesmo que a gente pareça não entender, mesmo que a gente não queira aceitar, ainda assim tudo flui conforme a espiritualidade, né? Mesmo que a gente não tenha um nível de entendimento intelecto ou moral, tudo flui conforme a espiritualidade para o nosso progresso, né? Então, continuando aqui o que a Evelyn menciona no livro, viu, gente? Se vocês tiverem dúvidas em relação a isso, se eu não estiver conseguindo explicar de uma forma, mas eu acredito que sim, vocês podem estar perguntando, viu, gente? Vale destacar também que quanto os gêmeos possam ser espíritos afins, então eles podem ser espíritos que durante várias reencarnações vieram juntos e tem um laço muito forte de amor, de amizade, e programaram isso por algum motivo, que eu não vou dizer qual, porque não tenho como saber, né? Então pode ser N motivos que eles programaram vir dessa forma. Que se afeiçoou em relacionamentos pretéritos, não significa, isso é muito importante ressaltar, gente, não significa dizer que sejam almas gêmeas, porque algumas pessoas dizem, então irmãos gêmeos, quer dizer que são almas gêmeas? Podem ter sido almas gêmeas de ter se relacionado em outras vidas, né? Até essa questão de alma gêmea, a gente talvez teria que abordar numa outra live, né? Porque tem até alguns artigos no blog que falam sobre isso, tem um artigo recente que fala sobre isso também, sobre a definição de alma gêmea que não existe, né? Uma alma não foi criada para outra alma, não existe isso, né? Por que não existe? Tanto quanto irmão ou mulher, né? Porque nós somos seres individuais, né? Então a nossa evolução ela é individual. Então, se existissem almas gêmeas, uma que foi criada para outra alma, a gente precisaria depender da evolução daquela outra alma para conseguir evoluir. Então, existem espíritos com uma afinidade muito grande, mas não necessariamente que são almas gêmeas, né? O termo acaba, nós, humanos, acabamos usando a terminologia um pouco errada, tá? Mas continuando aqui, eu vi que tem algumas perguntas, daqui a pouco eu já respondo, tá? A doutrina espírita, ela ensina que não serem os gêmeos unidos unicamente por laços sanguíneos, mas também por uma longa história de convivência espiritual, né? Então, nós somos frutos de inúmeras experiências, como eu mencionei para vocês. Então, vamos supor que eu tô aqui há 100, 200, 300 reencarnações, né? Então, suponhamos que eu esteja há tantas reencarnações. Tem espíritos que me acompanham desde lá do começo, né? Que acompanham e são espíritos afins, e a gente acaba atraindo esses espíritos afins. Não importa, mesmo que dentro do nosso livre-arbítrio a gente faça escolhas diferentes do que a gente programou na reencarnação, e se vocês tiverem dúvidas sobre a programação da reencarnação, né? A programação reencarnatória tem a live da semana passada, mas vamos supor que eu planejei toda a minha reencarnação de encontrar uma pessoa, mesmo que, né, eu escolha diferente dentro do meu livre-arbítrio, uma hora eu vou reencontrar essa pessoa que eu tenho afinidade, né? Mas voltando aqui dos gêmeos, gente. Aqui agora falando um pouquinho sobre gêmeos tipófagos, tá? Sobre os gêmeos que eles são ligados de alguma maneira fisicamente, né? Com os corpos ligados. Explica o seguinte. Eu vou tentar ler um pouquinho mais devagar pra gente conseguir
entender, porque aqui tem termos mais científicos, tá? Então, pra gente não acabar não se perdendo. No processo natural da fecundação de gêmeos idênticos, dois espíritos se ligam ao óvulo da mãe, atraindo magneticamente o espermatozoide mais apropriado para a fecundação. Então, vamos supor, gêmeos ligados pelo tórax, gêmeos ligados pela coluna ou pela própria cabeça, né? Gêmeos que são ligados. Muitas pessoas falam que os gêmeos tipófagos, eles acabam tendo um espírito só. Algumas pessoas possuem essa dúvida, mas não, porque a doutrina espírita diz, né, que cada corpo possui um espírito. Então, são dois espíritos interligados, mesmo que a ligação deles ainda seja muito forte. Se existem duas vidas, se não for um membro criado a mais, por exemplo, né? Então, vamos supor, tem um gêmeo ali, não chega a ser gêmeo, é uma pessoa onde teria um feto, mas aquele feto não tem vida, não absorve nada e é só uma parte da carne, né? Não tem atividade cerebral, ele começou a se desenvolver e acabou morrendo, mas ficou ligado ao gêmeo, né? Não sei se vocês conseguiram entender esse exemplo que eu tô querendo dar, né? Mas vamos supor que seja só um pedaço de carne, vamos dizer assim, ligado ao outro gêmeo, porque aquele ali não sobreviveu, o outro, né? Então, obviamente, se não sobreviveu, ali não tem vida. Mas são dois espíritos possuídos atividades cerebrais, mesmo que eles intercalando o mesmo cérebro, mas são dois corpos distintos unidos, são dois espíritos e não é um espírito só, né? Então, diferente do que muita gente fala ou que muita gente pensa, realmente são dois, tá? A gente não é um só. Os gêmeos tipófagos, ou siameses, né, são também gêmeos univitelinos. Mas a separação em duas células distintas não ocorre, né? Eram para ser não, né? Porque se eles vieram assim é porque não eram para ser, mas cientificamente falando, né, nessa hora da concepção, acaba separando as células e criando ali, né, dois seres separados, mesmo que dentro da mesma placenta, enfim, né, acaba criando dois seres, mas nesse caso acaba não ocorrendo essa separação das células, né? Permanecendo ambos os espíritos unidos durante toda a gestação. Então, eles já ficam presos durante toda a gestação lá dentro, né, dentro do útero da mãe, criando uma ligação física em determinado ponto de seus corpos. Essa ligação que pode ser mais ou menos intensa, então existem muitos exemplos, por exemplo, é ligado só aqui pelo lado nas costelas, é mais fácil de tirar, ou eles repartem o mesmo cérebro, é mais difícil de tirar, ou repartem o mesmo coração e é difícil de remover, né? Então pode ser mais ou menos intensa. Ocasiona o compartilhamento de parte de alguns órgãos ou mesmo de um órgão vital, como o coração ou cérebro, impedindo a separação mediante cirurgia, obrigando os gêmeos a viverem unidos durante a vida física. E hoje em dia existem gêmeos que vivem muitos e muitos e muitos anos, né, nessas condições. A gente vê vários casos, se a gente pesquisar, ou até em documentários, a gente consegue ver vários casos de gêmeos que possuem essa ligação, não tem como separar, mas vivem muitos anos, 30, às vezes 40 anos dentro dessa condição, né? Sempre necessitando do auxílio de algum familiar, normalmente para conseguir auxiliar, né? Dependendo do caso e da intensidade dessa ligação. Às vezes muitos ficam dependentes, né? Dependentes de outrem, e obviamente os que ficam dependentes de outrem, existe a necessidade realmente de eles passarem por isso, o familiar passar por isso e auxiliar por algum motivo que nós não sabemos e que, né, não adianta nem levantar aqui várias especulações, mas por algum motivo o espírito precisa passar por isso e normalmente o espírito programou auxiliar. Por que que a gente programa essas coisas para nossa vida, né? Nas outras lives lá no Planejamento Reencarnatório acaba dizendo por que que a gente programa essas tribulações, né? Então, espiritualmente falando, né? Os gêmeos chifópagos quase sempre são dois espíritos ligados por cristalizados ódios, que vêm de muitas e muitas vidas, adquiridos no decorrer de inúmeras reencarnações e que retornaram à vida física em tais condições por uma espécie de determinismo originado na própria lei de ação e reação. Por irresistível atração de ódio e de vingança, buscam-se sempre culminando numa reaproximação que os obriga a compartilhar o mesmo sangue e o mesmo ar. Por que às vezes a gente pode pensar, por que um espírito, né, acaba querendo programar uma coisa dessa, né? A gente tem um ódio muito grande por alguém, que esse ódio vem
culminando durante muitas e muitas vidas. Por que que um espírito vai programar passar por isso? Ficar uma vida inteira ligado com alguém que odeia, né? Então a gente tem que entender o nível de intensidade que chegou esse ódio. Por que que a gente sempre atrai? Nós atraímos os afins, né? Os espíritos afins. Sejam os que a gente tem uma afinidade, um laço muito forte, e os afins a gente acaba atraindo os espíritos que nos acompanham e que a gente vai fomentando esse ódio durante as vidas, né? A gente atrai também. Então, o nível de desespero, não é de desespero, mas o nível que chega um espírito desse é porque durante muitas vidas, em papéis muito distintos, eles acabaram tentando e tentando se reconciliar, e nem um não cedia, o outro não cedia, né? E eles não conseguiram durante inúmeras reencarnações de diversas formas se reconciliar. Nós somos espíritos eternos, então quando a gente está na espiritualidade, a gente tem a noção de que nós temos que evoluir, né? E para vocês terem uma noção de que isso ainda acontece, é porque nós viemos para cá com o planejamento todo feito. E aqui a gente acaba se ligando tanto à matéria e às coisas que esse mundo oferece. Eu sempre digo isso, gente, mas é um exemplo do quão importante é a gente abrir os olhos, né? Porque uma coisa é a gente saber sobre esses fatos, a outra é a gente realmente levar isso para a vida, né? A gente colocar isso impregnado dentro da gente e mudando as nossas concepções, né? Então, assim, a gente tá na espiritualidade, a gente vem pra cá e a gente se perde no que a matéria oferece, se perde no comodismo, se perde em deixar para amanhã as coisas que realmente importam, e se preocupando somente com as coisas materiais, com o que o dinheiro vai me dar, com o que eu posso conquistar, com quem eu posso ser, com o status que eu posso ter. Então a gente acaba se preocupando tanto com isso, e esses espíritos, eles chegam no nível de que eles já estão há tantas vidas tentando e que eles não conseguem, que eles programam uma encarnação dessa para ver se dessa forma, é como se fosse realmente um nível de desespero, né? Para ver se dessa forma eles conseguem evoluir, eles conseguem ir adiante, né? Eles conseguem se perdoar de alguma forma, porque eles vão estar grudados, né? E grudados eles vão estar presos e não tem para onde fugir, né? Não tem o que fazer, eles vão ter que se suportar, e talvez se suportando eles aprendam a amar. Em uma vida isso é possível? Pode ser que não, né? Pode ser que eles não consigam em uma vida se suportar dessa maneira. Pode ser que eles ainda precisem de mais, mas é um início, porque talvez com o que eles estavam fazendo durante todas as outras vidas, já seja uma evolução muito grande, eles conseguirem se suportar no mesmo ambiente, porque teoricamente eles vão estar no mesmo ambiente sempre, né? Então eles consigam estar no mesmo lugar, estar juntos e ainda conseguir se suportar, né? Então normalmente a gente consegue evoluir dessa forma, e acaba sendo um nível de desespero, né? Então a gente não... Como eu posso dizer pra vocês, a gente não acorda pra isso, né? Às vezes a gente acaba levando, por exemplo, vou pedir pra vocês, né? Não precisa compartilhar comigo, mas vou pedir pra vocês, dentro da cabeça de vocês, imaginarem a pessoa que vocês menos suportam na vida, por algum motivo, seja qual for. A pessoa que vocês menos suportam, que vocês não conseguem estar perto dessa pessoa, que vocês, às vezes, sem explicação, têm um ódio muito grande por essa pessoa. Talvez não ódio, né? Mas tem uma energia que vocês não conseguem, né? Vocês têm que ficar, pelo menos, tentando não pensar energias ou coisas negativas para aquela pessoa, né? Então pensem nessa pessoa e pensem num nível muito maior. Às vezes a gente leva isso durante todas as vidas, a gente acaba não conseguindo perdoar, tolerar, a gente acaba colocando as nossas razões, que nossas razões muitas vezes estão erradas, né, em cima de tudo, e a gente acaba não colocando isso em prática do perdoar, né? Então, acho que caiu. Então, é uma justiça divina que a gente consiga levar isso adiante dessa forma, né? Acaba sendo uma bênção pra gente, pra espíritos que são assim ligados, porque eles conseguem evoluir dessa maneira. Poderiam ter evoluído de outra forma? Poderiam, né? Mas a gente tem que pensar também que se hoje nós não conseguimos perdoar alguma pessoa, essa que vocês estavam pensando, se hoje a gente não consegue perdoar essa pessoa, pode ser que futuramente, né, se a gente tem um atrito muito grande, uma energia muito grande negativa que nos une, né, com essa pessoa, pode ser que futuramente sejamos nós, né, nessa condição de interligados, né, pela carne, tendo que se suportar, passando por isso. Então, por isso que é tão importante o perdoar hoje, o amar hoje, o tentar tolerar. Não é da noite pro dia, óbvio que não, né, gente? É um exercício que a gente faz dia após dia. Mas é muito importante a gente conseguir deixar pra lá, né? Deixar passar e entender que
que as coisas na matéria e as situações que acontecem aqui, tudo que nos prende aqui, nos prende com essas pessoas, né? Então, se eu não consigo perdoar alguém, independente do nível de intensidade de perdão que essa pessoa precise, se eu não consigo perdoar essa pessoa, acaba que eu vou levando isso para outras e outras vidas, ou seja, eu vou reencontrar e reencontrar ela em várias outras vidas. Eu perdoando a pessoa, mesmo que ainda não consiga me perdoar, eu a liberto de mim. Então, não necessariamente eu vou ter que encontrá-la em alguma outra vida. Se ela não me perdoa, se ela não se perdoa, é outra história, né? Mas a gente perdoando acaba não criando esse vínculo. Por isso que é muito importante a gente perdoar os espíritos que a gente tem algum atrito, que a gente tem algum problema nessa vida, para não voltar mais e mais vezes, né? Voltar com essa ligação, com esse... Não ligação no sentido de carne, né? Mas ligação no sentido de ter que reencontrar essa pessoa mais uma vez, né? Então aqui ainda menciona assim: o constante compartilhamento de pensamentos destrutivos faz nascer uma sintonia vibratória que acaba por fundir corpos espirituais, resultando no reencarne como siameses. E às vezes, gente, esse reencarne nem é programado. Normalmente não é programado esse reencarne desses espíritos, né? Que decidem vir como siameses. Normalmente vem através de uma compulsão, né? Então, é uma reencarnação compulsória. Para quem tiver alguma outra dúvida, há 2 semanas atrás a gente falou sobre os tipos de reencarnação, né? E para que eles servem. Então, é uma reencarnação compulsória, onde a espiritualidade acaba unindo, fazendo com que haja essa união dos corpos e acarreta nisso, porque os dois espíritos não se entendem, né? Então, chega num nível onde eles vêm tentando e não querem se entender, e aí acaba fazendo dessa forma para conseguir quebrar esse vínculo de ódio e essa energia que acaba prendendo. Porque, gente, tudo é energia, o nosso pensamento é energia. Então, e isso é muito real. Se vocês ainda não têm tanto entendimento, e é algo que seria o primordial de todo mundo entender, que o nosso pensamento, ele tem energia. Então, se eu estou pensando em algo, ou se eu estou pensando em alguém de uma forma negativa, essa pessoa está recebendo esse pensamento, né? Mesmo que a pessoa não tenha o entendimento de que está recebendo, mesmo que a pessoa não sinta, ela está recebendo esse pensamento. E isso é vice-versa. Por isso que precisamos aprender a amar e nos vigiar para não ter pensamentos desse tipo, né? E para sermos pessoas melhores, para que as outras pessoas também não tenham pensamentos desse tipo para conosco, né? É um processo difícil? Mas é um processo de evolução. A gente despende tanto a nossa energia planejando e pensando em coisas que são extremamente materiais, né? Que se a gente for desencarnar hoje, a gente não vai levar nada. Às vezes a gente despende tanto do nosso tempo nisso e a gente despende pouco tempo no nosso autoconhecimento, pouco tempo na nossa evolução, no que realmente é preciso, né? O livro em si, para vocês terem eu trouxe, assim, uma pincelada básica do que são os conceitos, tá? Mas o livro em si, ele fala muito mais, principalmente da parte científica. Eu não quis trazer muito da parte científica aqui, porque, como eu falei para vocês, existem pessoas aqui que têm um entendimento um pouco mais avançado da doutrina e as pessoas que têm um entendimento um pouco mais básico e estão aqui para realmente tirar a curiosidade e ir aprendendo, né? Então, por essa divergência tão grande, eu não quis trazer muitos termos científicos, só que a Evelyn, ela continua falando bastante sobre a questão científica dessa ligação e tudo mais, então, para não confundir vocês, eu quis trazer o mais básico. Para quem já consegue ter um entendimento um pouco melhor, para quem já estudou um pouco, já tá um pouco mais avançado, eu realmente recomendo esse livro, tá, gente? Porque tudo que eu tô trazendo dele é o básico do básico para conseguir falar com todos vocês, né? De uma forma clara e que eu não acabe dificultando um pouco mais o entendimento, né, de quem tá recebendo a informação. Mas eu vou ler as perguntas e o que eu for conseguindo responder, eu respondo ainda assim, né? Lembrando que quem tem não seria um nível, né? Mas quem já estuda a doutrina há um tempo e tem muita curiosidade sobre isso, não só sobre isso, que esse livro da Evelyn, ele fala de coisas maravilhosas, né? Do básico, ele fala da base da doutrina espírita, mas de uma forma não básica, né? De uma forma que dá para entender tanto os que estão começando quanto os que já estão estudando a doutrina há um tempo, né? Deixa eu voltar aqui para a primeira pergunta. Deixa eu ver aqui. Ana Laura diz: acho que eu e minha mãe sempre fomos inimigas.
Então, Ana, se você acha isso, se você sente isso, o perdão, como eu falei pra vocês, começa hoje, né? O aprender a perdoar, independente do pensar, ah, mas é minha mãe, ela deveria ter agido assim, é minha mãe, ela deveria ter agido assado, né? O perdoar é o necessário para agora, mesmo que pareça injusto, e não existe injustiça, gente, a gente acaba tendo de volta tudo que a gente emana. Nós não sabemos o que fizemos para os nossos familiares ou para as pessoas de convívio em outras vidas. Então a gente não sabe o porquê que a gente passa por essa situação, mas a gente pode ter feito muita coisa errada, né? E eles ainda estarem um passo à nossa frente nos tratando dessa forma. Então às vezes a gente tem que baixar um pouco a nossa guarda e o nosso orgulho e saber que sim, nós somos os culpados pelo mal que nós recebemos, né? Então se eu estou tendo alguma forma de injustiça ou ingratidão de alguém que eu acho que não é justo, a gente tem que entender o primeiro ponto: não existe injustiça independente do que for, né? Nós temos que sim aprender a amar, porque talvez essa pessoa está nos amando de uma forma que a gente não merecia que ela nos amasse, né? E ainda assim, mesmo quando dentro de uma pessoa tem algum problema com a mãe normalmente, né? Quando existem esses casos, tem um amigo meu que ele falou uma frase que eu acho que eu nunca vou esquecer, que é: pelo menos, né, a mãe não abortou. Então podia ser pior, a mãe podia ter decidido abortar e não abortou, então deu uma oportunidade de vida. Então ainda assim nós já temos que ser gratos por esse motivo, por mais que a pessoa tenha tido atitudes erradas, por mais que a sua mãe, na sua concepção, tenha tido atitudes erradas, ainda assim, se você está passando por uma situação, é porque você precisa passar por essa situação para aprender alguma coisa. É porque você fez por merecer em alguma outra vida. É pesado, gente, a gente, né, pensar dessa forma, mas ao mesmo tempo acaba tornando o nosso fardo mais leve. Por quê? Porque nós já estamos pagando um débito nessa encarnação, né? Nós já estamos deixando um problema para lá, e na próxima talvez a gente venha dentro de um contexto familiar que a gente ache mais sensato, né? Então não existe injustiça e nunca existirá, né? A Sandra pergunta: gostaria de saber se quando a gente não gosta de uma pessoa logo assim, que conhece, por que essa pessoa fez algo ruim pra gente em outra vida? Eu acho que eu acabei respondendo durante a minha fala, né? Porque eu acho que você perguntou lá no comecinho, mas tanto familiar quanto no contexto fora da família, realmente é isso, assim, são espíritos que a gente tem essa... como eu falei, o nosso pensamento é energia. Então a gente tem esse pensamento mais cristalizado, aliás, de ódio para com uma pessoa, né? Então a gente tem o ódio com essa pessoa e acaba tendo essa energia, né? Não só a gente sente, normalmente a pessoa também sente, né? Então a gente não pode se enganar, normalmente a pessoa também tem o mesmo sentimento para conosco, né? Então por isso que é importante a gente perdoar e tolerar, e é nessas pessoas que é mais necessário ainda a gente aprender o orar e vigiar, né? Vigiar os nossos pensamentos e orar pela pessoa, mesmo que a gente nem saiba por que a gente sente isso, orar para a pessoa, para que isso saia de dentro de nós, né? Esse pensamento ruim. Deixa eu ver aqui. Arcângela, ai que nome lindo! Arcângela diz: sou mãe de gêmeos, no meu entender, estão mais para almas algemadas. Então talvez eles não tenham uma boa convivência, né, para almas algemadas, talvez por esse motivo. Então, assim, não é porque gêmeos, né, normais, sem ligação nenhuma, né, sem eles serem ligados, não necessariamente são espíritos que eles querem, que eles se entendem super bem, que tem uma vida maravilhosa, de irmãos, né? Nem sempre é sinal disso, justamente porque às vezes também tem essa questão de eles virem, mas às vezes não é compulsório, às vezes eles escolhem vir dessa forma, né? Eles virem pra cá e programarem isso, justamente para eles conseguirem se entender um pouco mais, né? Mas faz parte da vida, a gente vai ter sempre algum porém para resolver com alguém. A gente é que tem que ter na nossa cabeça, né, a clareza de que é importante que, se a gente sente algo ruim por alguém, nós temos que tratar isso dentro de nós. Começa dentro de nós, né? Com o nosso autoconhecimento. Pô, por que eu tô pensando isso, né? Tá, mas como que eu deixo de pensar nisso? Então a doutrina espírita, ela é maravilhosa porque realmente é o consolador prometido por Cristo, que ele falou lá atrás, né? Porque eles nos trazem os porquês de muitas coisas, né? Pelo menos um direcionamento sobre os porquês. Então a doutrina, ela traz um direcionamento onde a gente consegue racionalmente pensar sobre o
por que as circunstâncias acontecem. E dessa forma é mais fácil da gente segurar a nossa cruz e ir, né? Porque Jesus diz que quem quiser entrar no céu, nas portas do céu, óbvio que a gente entende de uma forma diferente isso, é que abra mão de si. Então, que abra mão de todo o seu orgulho, que abra mão de toda a sua certeza, que a gente tem uma certeza perante a essa existência, mas não as outras. Vamos supor, o meu irmão é uma pessoa muito ruim pra mim. Eu faço tudo sempre bem certinho e meu irmão é muito ruim pra mim. Só que na outra vida, será que eu fiz tudo certinho? Será que eu não tenho que passar por essa mesma situação que eu fiz ele passar pra aprender? Né? Então é abrir mão do meu orgulho, do que eu acho ser certo, colocar nossa cruz nas costas e carregar. Né? É isso que Jesus pede, né? Que a gente abra mão de si e carregue a sua cruz. Né? Basicamente é o exemplo que a gente consegue dar nisso. Deixa eu ver o que o Walter diz. Dr. Fritz, minha inspiração para acalmar as dores que sinto da gonartrose bilateral. Não sei nem o que é essa doença, vou te dizer, Walter. Mas também não conheço o Dr. Fritz. Mas todo mundo que nos ajuda a evoluir ou a nos sentirmos melhor, com certeza é algo que a gente tem que levar em consideração, né? Paulo diz, gêmeos são espíritos que vêm com uma missão entre eles. Entre eles. A gente não tem, assim, eu até prefiro nem entrar em contextos, porque às vezes eu dou um exemplo aqui e acaba tendo um monte de comentário no sentido de querendo levar isso como a certeza, né? E eu sempre digo, quando uma pessoa diz com toda a certeza e bate o martelo, fala assim, não, você tá passando por tal situação por tal motivo. Eu sempre digo, desconfie, porque existem N circunstâncias para estarmos passando pela mesma situação. Eu posso estar passando pela mesma situação que algum de vocês, mas a minha circunstância, o que eu fiz, o porquê que eu estou passando por isso, é totalmente diferente do porquê a mesma pessoa que está passando pela mesma situação está acontecendo, né? Márcia diz, acredito que ser gêmeos é muito amor em jogo. Nem sempre, Márcia, até porque quem convive com... Eu não convivo, né? Mas quem convive com gêmeos, por exemplo, com a mãe de gêmeos que falou ali acima... às vezes os gêmeos eles têm muitos atritos, né? Se eles são espíritos afins, se eles são espíritos que eles estão realmente há muitas encarnações e vieram dessa forma por algum motivo, né? Sim, realmente é muito amor em jogo. Só que se são espíritos que eles vieram para se reconciliar ou para tentar se entender ou para tentar se tolerar, né? Acaba não sendo por esse motivo em si, né? Miriam diz, eu sou gêmea univitelina. É uma bênção ser gêmea univitelina. E a mãe que gerou, qual a ligação? Se vocês, por exemplo, se dão super bem, não necessariamente tem uma ligação ou um débito, alguma coisa assim. Não tem como eu dar um exemplo para você, Miriam, porque, vamos supor, vocês são gêmeas, vocês se dão super bem, então como se fosse uma família normal, não tem nada de anormal isso, né? A mesma coisa de uma mãe trazer um filho ao mundo. No caso, ela só trouxe 2, né? Mas é a mesma coisa que uma mãe trazer um filho ao mundo. Existem tantos motivos para uma mãe trazer um filho ao mundo que se eu fosse colocar na ponta do caderno, né? Não tem como exemplificar isso, né? São várias situações. Às vezes, sempre é para aprender. Então, talvez fica mais fácil de dizer assim, sempre para aprender. A mãe sempre aprende com os filhos sempre aprendem com a mãe. Então, é um aprendizado mútuo. A gente tem que se ajudar na evolução mutuamente. Então, não é necessariamente porque a pessoa é minha mãe que é a pessoa mais evoluída do mundo. Às vezes, o filho... E, normalmente, as crianças que estão vindo agora são muito mais evoluídas que a gente, né? Então, mas falando de um contexto mais atrás. Então, às vezes, a gente acaba sendo mais evoluído que os pais. Então, todo mundo aprende com todo mundo, né? Seria o básico, mas a ligação de vocês com certeza é uma ligação de contexto familiar. Se vocês têm uma convivência super boa, uma ligação de contexto familiar lá na espiritualidade. Vamos entender, gente, a nossa família aqui é só a nossa família aqui. O nosso contexto familiar, o nosso núcleo familiar, ele está lá na espiritualidade. Aqui os papéis se invertem. Quem é mãe hoje, na outra vida pode ser filho, pode ser neta, pode ser bisneta, pode ser só uma amiga. Então, os contextos familiares mudam aqui, os papéis, né? Mas lá em cima a gente tem a nossa família, que são os espíritos afins que a gente acaba se juntando, né? Deixa eu ver aqui... Miriam disse que... A Miriam, ainda que eu estava lendo lá, diz, minha irmã gêmea mora... Já fazem 30 anos nos Estados Unidos, eu aqui no Brasil. Se vocês têm uma boa ligação, eu imagino que vocês tenham saudade uma das outras. Porque normalmente, quem tem
Quem tem irmãos gêmeos, né, tem uma ligação quando é amor, quando não é essa questão de dívida a pagar, né, ou aprender a tolerar, normalmente tem uma ligação muito forte, né, e acaba sentindo bastante falta mesmo. Paula diz, nos casos de fertilização in vitro, congelamento de óvulos, entre outros tipos afins, posso afirmar que nada é por acaso? Assim, ó, Paula, tem um artigo, é até engraçado, que a gente estava comentando, a gente estava programando as próximas lives e a gente estava falando sobre alguns temas científicos. Tem um artigo que eu escrevi há muito tempo atrás, que fala sobre o congelamento de óvulos, a inseminação artificial e o congelamento de óvulos. Existem pessoas que perguntam assim, tá, a gente congela o óvulo e tem um espírito lá congelado, ou que seja, o espermatozoide tem um espírito lá congelado, não, mas tem um espírito lá, né, lá, assim, com ele o tempo todo. Não dá pra se dizer que sim, não dá pra se dizer que não. Primeiro porque a gente não tem o nível de entendimento necessário para receber da espiritualidade como exatamente funciona tudo. Mas se você quiser conferir lá, tá lá no blog esse artigo, tá, Paula? Sobre, deixa eu tentar lembrar o nome. Se eu não me engano, é inseminação artificial, o nome do artigo. Mas é algo nesse sentido. Se colocar inseminação artificial, eu acho que aparece. Mas assim, indiferente do método de concepção, né, a doutrina espírita ela é clara. A concepção em si, o espírito ele acaba se ligando à mãe na concepção. Então ele não está ligado no feto ainda, mas ele já fica ligado à mãe, já fica próximo à mãe, né, independente do tipo de concepção que foi. E aí ele realmente se liga à carne que ele vai usar durante toda uma encarnação, ele se liga ao bebê na hora do nascimento. Então isso é o que a gente tem de entendimento, independente da forma de concepção, ainda assim é dessa forma, tá? Que se dá. A Paula ainda diz, tem o caso na família de congelamento de óvulos, em que primeiro veio o filho e 2 anos depois vieram 3. 3 de uma vez só, você diz? Não entendi. Mas se for isso, ainda assim eu acho que lá, pra você que tem, vai ser bem legal você ler e também repassar para as pessoas da sua família, se eles também estudam, né, se são espíritas, se tem a questão de querer entender sobre, né, seria legal você repassar para eles também. Lá o artigo tá bem completo, viu? Aldair menciona, a versão que tenho da minha mãe pode ser uma dívida que tenho com ela? Pode, quem sabe vocês são espíritos que vêm se matando durante várias vidas, quem sabe você matou sua mãe, ou quem sabe você fez muito mal a ela, quem sabe você prejudicou ela de várias formas, então não tem como saber o que vocês fizeram nas outras vidas, mas quando a gente tem um problema muito forte com alguém, a gente entende que é recíproco isso, porque é muito importante a gente entender isso, né? Se for irmão ou se não for irmão, é muito importante a gente ter um entendimento de que existe a nossa concepção errônea sobre os fatos, no sentido de achar que a pessoa deveria agir de uma forma e não necessariamente ela tinha que agir dessa forma, porque nós precisamos passar por outras experiências que essa pessoa está fazendo a gente passar, né? E existe essa versão que você menciona, que é recíproco, né? Então acaba você sentindo que vem do outro lado também. Nesses casos, normalmente é uma ligação que pensamentos mais cristalizados de rancor, de mágoa ou propriamente de ódio vem ligando vocês ao tempo, né? Então é muito importante ter esse entendimento e separar um pouco essas questões, né? Que explicação pesada, porém com certeza necessária. Acho que você estava falando sobre a gente carregar a nossa cruz, né? Realmente, se a gente for parar para pensar só o lado racional da doutrina, Heloísa, tem muita coisa que é pesado. Quando a gente passa por muitos males na nossa vida, e todo mundo que tá aqui tá passando por algum mal, quando a gente passa por muitos males, a gente vai entender e a gente vai pesquisar a fundo a doutrina, a gente vai estudar e a gente vai entender que tudo que a gente está passando é fruto do que a gente fez, a gente às vezes fica preso num pensamento de assim, meu Deus, eu era um ser humano horrível na outra vida. Meu Deus, como eu era um ser humano horrível. E às vezes a gente fica apegado muito nisso, né? Só que a gente não pode se apegar nisso. A gente tem que se apegar na racionalidade que o Evangelho nos traz. Por isso que o Evangelho não, a doutrina espírita, aliás. Por isso que o Espiritismo ele tem 3 bases. Ele tem a base científica, que consegue nos trazer o porquê dos fatos, né? Ele tem a base filosófica e a base da religião, que a gente pode pegar como se fosse o Evangelho, né? Então a gente tem que se basear no Evangelho em assim, ok, fui uma pessoa ruim, fiz muito mal e tô pagando por tudo isso, ok, né? Programei
todo esse mal pra mim. Ou programei de outras vidas, ou eu mesmo fiz nessa vida sem perceber que eu tô fazendo. O que a gente tem que fazer? A gente tem que se agarrar no que eu tenho que ser, não no que eu fui. Então, o que eu tenho que ser? O que a doutrina espírita traz pra gente que a gente tem que ser? Só abrir o evangelho e buscar lá a parte que diz um homem de bem. É isso que nós devemos ser. É isso que nós devemos buscar. Não ficar se apegando a quem nós fomos, né? Porque é óbvio, todos nós passamos por males e injustiças que a gente acha que são injustiças, mas que a gente sabe que não existe, né? Então, ao invés de se apegar no que passou, em quem a gente foi, a gente tem que se apegar em quem a gente tem que ser, né? Até porque hoje nós estamos um passinho à frente do que estávamos nas outras reencarnações. Ou talvez estagnados, mas teoricamente deveria estar um passinho à frente, né? Suilana diz: no caso, podemos considerar uma pessoa que de alguma maneira é considerado como irmã ou irmão, uma pessoa que temos uma afinidade, uma amizade muito especial? Você quer dizer algum amigo, Suelane? Eu não consegui entender se você... Eu não consegui entender se você quer dizer, por exemplo, assim, se eu considero um amigo mais do que o meu irmão, quer dizer que a gente tem uma amizade muito especial? Ou se é com o irmão que você tem uma amizade muito especial? Mas independente dos fatos, todo mundo que nós consideramos muito próximos e que nós temos um carinho muito grande, são espíritos afins que eles vêm para nos auxiliar e a gente vem para se encontrar. E mesmo que às vezes distante, mesmo que às vezes a gente não se fale tanto, esse vínculo de amor existe, né? O que a gente tem que buscar é tentar auxiliar no que puder, né? Porque, como eu mencionei para vocês, a gente vem e programa tudo. Então, às vezes a gente programa umas coisas, só que o nosso livre-arbítrio nos leva para outros lugares. Nós mesmos, ou seja, nos levamos para outros lugares com as nossas escolhas. Então, às vezes a gente escolhe, e normalmente a gente escolhe, tanto as coisas que nos ligam à matéria, por exemplo, não falo tanto com fulana de tal, ou com minha amiga, ou com minha irmã, porque eu trabalho demais, porque eu tenho uma rotina muito cansada, né? É óbvio que a gente tem que trabalhar, não é pra todo mundo virar hippie, mas a gente tem que despender uma energia para o que nos leva ao progresso, tanto quanto ou mais do que a gente despende energia para o que nos leva à aquisição material, né? Então a gente tem muito... o contexto que a gente tem é muito equivocado, né? Os nossos... as coisas que são importantes pra gente, a gente acaba distorcendo muito, né, o que deveria ser. Giovanni diz: muito importante essa explicação sobre gêmeos, sempre quis saber sobre esse assunto, sobre pessoas que nasceram, ou seja, dois espíritos. Muito bom essa palestra. Não é uma palestra, Giovanna. Quem que sou eu, Giovanni, para dar uma palestra? Não sou ninguém não, meu querido. A gente tá aqui só falando sobre, tá? Então, eu trago um pouquinho do que eu sei, com um pouquinho do que eu estudei, e a gente acaba trocando informações aqui. Eu vi que a Conceição perguntou o livro. Opa, tá ao contrário. Aqui, ó, gente. A Imortalidade da Alma é um livro da Evelyn Freire. Pra quem quiser adquirir, gente, eu não vou saber o valor, mas pra quem quiser adquirir, o livro ele tá lá na lojinha do Letra. Só colocar Letra Espírita que já vai aparecer lá no Google. E aí vocês podem entrar lá na lojinha e adquirir ele. Não faço ideia do valor, gente. Mas lá tem, tá? Então, pra quem tá perguntando, a Conceição, a Grace, Imortalidade da Alma, eu super indico esse livro. E vou dizer pra vocês, eu já venho estudando a doutrina, já tenho entendimento da doutrina. E ainda assim... tem muitas partes interessantes para mim, uma abordagem de uma forma como eu não tinha pensado. Então a gente nunca é detentor de todo o entendimento do mundo, por mais que a pessoa passe uma vida inteira estudando, ela ainda sempre tem coisas para aprender. Então mesmo que eu já tenha estudado bastante, né, apesar da tenra idade, mesmo que eu já tenha estudado bastante sobre... Ainda assim, a forma que a Evelyn abordou... E, gente, isso é uma série de livros, tá? Não sei se vocês sabem, mas tem... O primeiro livro é a Doutrina Espírita Sem Segredos. Esse é o segundo livro, a Imortalidade da Alma. Então, é uma série de livros que o Letra tá lançando que se chama Conhecendo o Espiritismo, que é da Evelyn Freire, tá? A Luciana também perguntou o nome do livro, a Lia também. Sueli pergunta: minha mãe sentia muita raiva de mim, porque sentia raiva do meu pai, alienação parental. Tem uma live que eu fiz, Sueli, se você quiser procurar, não sei se ainda vai estar ali, mas fala sobre abandono paterno. Se a live não tiver ali, sobre abandono paterno, e você quiser entrar lá no Google, botar blog Letra Espírita, e você lá procurar o artigo abandono paterno, com certeza vai te ajudar de alguma forma, tá? Então lá você vai conseguir achar. Se não achar a live, lá vai conseguir achar o artigo, pelo menos para você ler. Deia diz: minha irmã gêmea morreu com 1 semana. Tenho 57 anos. Meus pêsames, querida.
Espero que você consiga entender, né? Ou talvez você já entenda e eu tô só aqui falando abobrinha, né? Mas que essa ligação, quando a gente passa para lá, a espiritualidade acaba recebendo a gente de uma forma saudosa, né? Assim como como quando vem um espírito para cá a gente fica feliz, a espiritualidade quando desencarna fica feliz e recebe o espírito lá. Sueli diz: que culpa tenho eu dela ter escolhido o homem errado? Deixa eu ver se é o mesmo comentário de cima. Ah, é, né? Então, Sueli, às vezes não é nem por isso, às vezes é uma percepção que você... Eu acho que travou, né, gente? Tá, mas eu vou continuar, né? Como eu tava falando, Sueli, às vezes você acha que é pela alienação parental, mas às vezes são laços que vocês vêm de outras vidas e esse seria a desculpa, né? A desculpa lógica para ter algum atrito aqui nessa vida, mas na verdade o que vocês têm é muito atrás, né? Muito para trás. Isis diz: meus gêmeos hoje têm 5 anos e são super unidos. Ai, que legal, que maravilha. Deve ser uma alegria, né? 2 assim pela casa. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Sou mãe de gêmeos, um casal. Mataram meu filho no passado. Será que a irmã vai ter uma morte assim também? Morro de medo só em pensar. Eu não suportaria. Não pense, tá, Lúcia? Não pense. Primeiramente, tem uma amiga minha que diz assim, né? Que no começo, quando o neném nasceu, ela era muito... como muitas mães, né? Ela era muito neurótica, de ver se o neném tá respirando, de acordar um monte de vezes pra ver se o neném tá respirando, né? Então ela era muito neurótica nesse sentido. É coisa de mãe, gente. A gente tem medo de perder. Por que nós temos medo de perder? Porque nós somos muito materialistas. Nós somos muito ligados à carne. Então, assim, essa criança que a gente recebe, nosso filho que a gente recebe, não é nosso. Não é nossa propriedade, a gente traz ao mundo, tem a missão de auxiliar no progresso desse espírito, mas não é nosso, a gente tem que entender isso. E aí um dia ela falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça, que teve uma vez que ela sentou na cama e falou assim: Jesus, ela não é espírita, né? E eu adoro conversar com pessoas que não são espíritas, porque eu adoro ver contextos diferentes, ideias diferentes. Ela falou assim: Jesus, essa criança é sua, então você vai cuidar. Por que a gente tem que entender isso? Porque tudo que for que acontecer, vai acontecer de alguma forma, né? Então o seu filho, ele tinha que desencarnar com 5 anos. Se você quiser, se você não acompanhou a live, tem uma live há algumas semanas atrás que a gente falou sobre desencarne prematuros. Acho que umas 3 semanas atrás. Fala sobre desencarne prematuro. Se você não acompanhou, ia ser bem legal você acompanhar. Mas não pense nisso. Por quê? Porque o nosso pensamento é energia. Porque a gente atrai essa energia negativa. É difícil não pensar. É difícil não ser super protetor, ainda mais numa situação dessa. Claro, Lúcia, é muito difícil. Mas você tem que se vigiar o pensamento. Porque todo o nosso pensamento é energia. A gente acaba jogando pro mundo isso e isso retorna pra gente. Essa angústia, essa preocupação. Com certeza isso faz mal para ela, né, para sua bebê que ficou, né, sua menina que ficou, e deve fazer muito mal para ele, né? Então, se você não assistiu, eu te aconselho bastante a assistir aquela live. Até fala de um livro bem legal, só que eu acho que não tem mais na lojinha do Letra pra comprar, que fala Mamãe, Eu Estou Aqui, que fala sobre justamente o quanto nós fazemos mal para quem fica no plano espiritual, principalmente crianças, né? O quão mal nós fazemos para eles, né? Deixa eu ver aqui. A Sueli estava falando um pouquinho da situação dela e diz: hoje eu tenho uma neta que acho que é a reencarnação da minha mãe. Ah, ela já desencarnou. Será possível? Minha neta é muito apegada a mim e eu a ela. Não tem como te precisar, viu, Sueli? Porque não tem um tempo certo, por exemplo, assim, depois de tantos anos a pessoa reencarna, né? Então não tem como ter. Mas vamos supor, se vocês têm um convívio muito de ódio e não se perdoaram nessa reencarnação, muito difícil que vocês já venham se amando na próxima, né? Então, não tem como dizer nem que sim, nem que não, né? Mas pode ser que seja um espírito que evoluiu, mas é um pouco mais difícil ser isso, tá? De verdade, assim, se vocês não se davam bem e agora se dão super, normalmente nenhuma mudança é tão abrupta na vida, né? A evolução, ela vai galgando bem devagar. Então não é assim do nada, tipo, pá, mudei, evoluí. Não, se pra gente aprender as lições é devagar, né? Pra todos os espíritos são. Então é um pouquinho, talvez não seja o mesmo espírito, viu? Até porque, assim, ó, a gente pensa no contexto familiar daqui, mas a gente deixa muito parente da nossa família espiritual lá e a gente nem conheceu eles ainda.
né? Então, se aqui a gente tem um núcleo familiar, deixa eu ver, vamos supor, de 50 pessoas, lá a gente tem de 200 pessoas. São espíritos amados, espíritos afins. Então, a gente acaba se prendendo a só e se limitando a só o que a gente vive, o que a gente sabe. Mas o mundo é muito maior do que a gente realmente conhece, né? Márcia diz, independente de quem somos, estamos aqui mesmo é para aprender. Exatamente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tati diz, tenho uma irmã gêmea já desencarnada. Como isso funciona? Hoje eu tenho 31 anos e ela faleceu com 5 dias de vida. Tati, ela precisava, até se você quiser, também recomendo a live do desencarne prematuro, né? Com 5 dias ali. Mas ela precisava passar por isso. Só que essa questão do como funciona, é bom a gente sempre lembrar. A nossa evolução, ela é individual. Então, a nossa evolução, ela não é coletiva. Se o meu marido não quiser estudar o espiritismo comigo e eu não estudar porque o meu marido não quer estudar, eu vou estar limitando a minha evolução e eu vou me responsabilizar por isso. Se o meu pai, sou adolescente, meu pai não quer me levar na casa espírita, ou não quer que eu estude sobre isso, né? Não quer que eu me torne uma pessoa melhor, né? Quer que eu fique com um pensamento preso na matéria, com um pensamento preso em ser rico, enfim, em estudar para adquirir as coisas, para ter um diploma, para ter um status, vamos supor, né? A evolução é minha, eu sou responsável pela minha evolução. Então, independente do que for, se for marido que te impede de evoluir, se for um irmão, se for um pai, uma mãe, independente disso, a nossa evolução é individual. Então, assim como você tem o seu caminho para seguir e evoluir, a sua irmã também tem o caminho dela para seguir e evoluir, e ela precisava passar por essa situação de vir 5 dias e desencarnar, e todos vocês precisavam disso também. O motivo nós não sabemos, né? Mas a gente tem que pensar no quê? Não no que passou, no lá adiante. Eu vou pensar no lá adiante, quem eu devo ser, quem eu tenho que ser, o que eu tenho que fazer para conseguir evoluir, né? E nada disso, porque eu nunca quis ser mãe. Aliás, era meu maior pavor. Com certeza, talvez seja por alguma experiência que você teve no passado, né? Ou alguma tristeza profunda de ter perdido um filho. Só para vocês terem uma noção, quando eu falo que não tem como bater o martelo em definitivo por que acontece cada situação, nesse exemplo ali, né? Por que você não quer ser mãe? Então, eu vou dar vários exemplos e ainda assim tem inúmeros mais. Você pode ter perdido um filho e sofrido muito em outra vida. Você pode ter abortado muitos filhos, você pode ter tido um filho que te matou, você pode ter matado seu filho e não querer ter filho para evitar de você matar de novo. Então existem inúmeras possibilidades e eu não consigo te ajudar nisso, viu? Infelizmente, não tenho como te dizer um porquê, porque existem vários porquês para a mesma circunstância, tá? Andréia diz, sempre li que haverá um espírito apenas após a concepção. Isso que a gente estava falando sobre os embriões, né? Que muitas pessoas acham que às vezes no embrião congelado fica lá o espírito congelado. Vou falar isso pra vocês, foge bem do tema, tá, gente? Mas eu vou falar isso rapidamente. Pode ser que um espírito fique ligado a um determinado espermatozoide congelado para estar fugindo dos algozes dele? Pode, gente, mas não é regra. Então não existe regra. Então, assim, a regra é que na hora da concepção, como você falou, Andréia, quando existe a concepção, ele se liga à mãe e ao feto, obviamente, né? Só que ele só realmente ele tá no corpo, no bebê mesmo, após o nascimento. Então é após o nascimento que se dá a ligação completa. Aí durante a concepção, na concepção e durante a gestação, ele fica mais ligado à mãe, né? Deixa eu ver. Conceição diz, mãe e filho que sempre se deram bem. Quando ele completou 22, 23 anos, deletou a mãe totalmente da vida dele. Também amigos da infância, demais familiares, idem. Seria o mesmo raciocínio, não? Não necessariamente, tá, Conceição? Por quê? Porque nós somos frutos de nossas escolhas. Então, às vezes, a gente programa algo para nossa vida e o nosso livre-arbítrio faz com que a gente reprograme toda a nossa reencarnação. Porque a gente fez escolhas totalmente equivocadas, né? Era pra gente ter escolhido o caminho A, a gente escolheu o caminho B e tá fazendo tudo errado na vida. Como pode ser que estava programado. Então não vou saber te dizer, principalmente fora do contexto, assim, sem entender muito direito o que aconteceu e tudo mais. Mas talvez a live da semana passada sobre programação reencarnatória consiga te ajudar sobre, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Inara diz, a minha ligação com a minha mãe é a maior do mundo.
Não falta palavras para explicar a nossa ligação, sentimos o que a outra sente, entre outros, fico tão triste em saber que nem todo mundo tem a mãe que eu tenho, a ligação, o amor, a cumplicidade, entre outros. Mas cada um, Inara, tem exatamente a mãe que precisa ter, né? Vamos dizer assim, a mãe que merece ter. Talvez se a nossa mãe não é muito boa, dói ouvir isso, mas a gente tem exatamente a mãe que nós merecemos ter, né? A Sandra pergunta o que dizer sobre gêmeos siameses. Talvez, Sandra, você tenha chegado um pouquinho mais pro final da live, quando eu já estava lendo as perguntas, mas um pouquinho para trás eu expliquei sobre os gêmeos siameses. Como a gente já passou um pouco do nosso tempo, alguns minutinhos, eu vou encerrar, mas aí a live ela fica salva. Você pode assistir depois, tá? Então lá eu explico, ou também se você quiser, tem o livro também aqui que explica, mas se for uma explicação mais sucinta que você queira, tem na live, dá pra voltar um pouquinho e assistir um pouquinho antes das perguntas, explico o porquê dessa ligação dos gêmeos siameses, tá? Gente, eu agradeço muito vocês estarem aqui me escutando durante uma hora, um pouquinho mais de uma hora. E quero relembrar vocês que então é sempre às 19 horas. Para quem vai assistir depois, para quem vai procurar a live às 21, a live é sempre agora às 19 horas, por motivos de força maior, como eu mencionei na semana passada, tá? Então, agradeço muito vocês estarem comigo. Vou convidar vocês para fazer uma prece, né? Então, quem quiser, quem se sentir à vontade, quem se sentir confortável, eu vou convidar para fechar os olhos. E a gente agradecer a espiritualidade por essa troca de conteúdo. Agradecer essa oportunidade em poder estarmos aqui todos juntos, que seja agora ou que seja os que vão vir depois. Que a gente consiga levar esse entendimento e a importância do amor e do perdão para essa nossa semana, que por mais que seja um caminho difícil, por mais que seja um caminho doloroso, que a gente consiga levar para si durante esses próximos dias, nessa renovação toda que a gente tem de cada domingo, de um pouquinho mais do nosso entendimento e da nossa força para continuar. Que assim seja. Então, gente, agradeço vocês estarem aqui, me escutando falar esse tempo todo. A gente se vê na semana que vem. Se vocês tiverem algum tema, alguma pergunta, se vocês quiserem mandar lá no privado do Letra, eu sempre menciono isso. Se vocês tiverem alguma sugestão de tema, eu sempre leio, porque durante a live normalmente eu não consigo ler todos os comentários. Hoje eu consegui, talvez pela mudança de horário, mas eu sempre leio os comentários, tá? Então, se vocês tiverem alguma sugestão de tema, vocês podem deixar que a gente vai abordando ele nas próximas lives, viu? Agradeço muito vocês, desejo uma boa noite, uma ótima semana e a gente se vê no domingo que vem. Tchau, tchau!